Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Que bom estar aqui novamente para falar para vocês que Jesus é maravilhoso, que Deus é amor, mas é justiça também, viu? Nesse dia eu quero abraçá-los com muito carinho. Nessa segunda-feira, dia 26 de julho de 2026. Quero dizer uma coisa para você que anda triste, abatido, preocupado. Na palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar preocupados, ansiosos pelas coisas desse mundo. Diz que nós temos que confiar no nosso Deus maravilhoso, tá bom? Então, gente, vamos confiar. Não importa o seu problema, qual seja hoje, ou qual seja, eu não sei. Muitas vezes você está aflito por um problema que não está em você, mas está em alguém que você conhece, que você ama. Então, o que nós temos que fazer é confiar no poder de Jesus. Orar, confiar, esperar a bênção e não desistir do seu objetivo, tá bom? Nós não podemos entrar em desespero e dizer: esse Jesus não me ouve, esse Jesus não me dá a bênção que eu tanto espero na minha vida. Lembre-se que para tudo há um tempo. E não somos nós que determinamos este tempo. Quem determina é Deus para a nossa vida. Por que, irmã Deia Trindade? Porque é Deus o dono do universo. Foi Ele que nos colocou, foi Ele que criou todos nós, seres humanos, e tudo que existe nesse universo. Então nós temos que confiar, não desanimar, viver alegre, agradecendo. E hoje eu quero agradecer esse dia maravilhoso, essa segunda-feira linda, maravilhosa. Que essa segunda-feira traga-nos paz, sabedoria, saúde, para que nós possamos enfrentar os problemas, os obstáculos e vencermos todos os tropeços, as pedras do nosso caminho. E são muitas, e são várias. Cada um traz o seu tom, cada uma traz a sua tonalidade, gente. Muitas vezes, umas são mais leves, outras mais pesadas. Mas, sobretudo, na nossa vida, há um Deus maravilhoso. Esse Deus, o que Ele fez por nós, Ele enviou ao mundo o seu único Filho para vir nos salvar, para ser crucificado por nós. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, versículo 16, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21, veja o que diz a palavra maravilhosa de Jesus. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é grandioso o que Jesus fez. Nada se igualaria ao ato de amor que esse Deus tem por nós. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio para julgar a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade, para nos salvar. Quem nele crê não é julgado. Olha o que diz a palavra. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus, gente, não crê em Jesus, não crê mais em nada. Mas nós cremos. Nós cremos e devemos crer no poder de Deus. Porque, gente, nada somos sem Deus. Já falei para você que me ouve, que me vê. Nada seríamos sem a existência desse Deus supremo, tremendo. Deus que fala com a gente. Deus que nos anima. Deus que nos sustenta. Olha, gente, olhar para esse céu maravilhoso. Respirar. Gente, olhar para a água caindo. Gente, pelo amor de Deus. Só Deus. Ninguém mais. E aqui, no versículo 19 do João 3, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Os homens amaram mais as trevas. Por que fala aqui? Porque quando foi perguntado se queriam que fosse a vida preservada de Jesus ou de Barrabás, todos gritaram que era para soltarem Barrabás. Vocês sabem disso, né? Lá, quando Jesus estava prestes a chegar ao momento do seu martírio, né? Querem que salve. Perguntaram ao povo se queriam Jesus ou se queriam Barrabás. E aí o povo todo escolheu Barrabás. Quis que Jesus fosse, então, ao sacrifício. É o que diz aqui, tá? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, né? Quer dizer, quem está na treva, muitas vezes, quer permanecer. Mas quem é que vive nas trevas, gente? Nós sabemos que é o maligno que vive nas trevas. Mas por que nós temos que nos encher de força, vinda do alto, vinda de Deus? Todo dia temos que entregar nossa vida para Jesus e pedir a Ele o conforto, a força, sabedoria para podermos lutar contra as obras do maligno, contra o que o maligno faz de mal na humanidade. Então diz aqui, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O bem, ele é de Deus, nós sabemos disso. E quando você pratica boas obras, quando você ama, quando você vive sua vida entendendo os mandamentos de Deus, estudando, vivenciando a palavra do Senhor, colocando em prática, amando, vivendo a sua vida, deixando a do vizinho de lado, deixando o que o vizinho faz, deixando o que o vizinho veste, o que o vizinho calça. Não pode ser assim. Nós temos que deixar o nosso próximo viver da forma que ele queira, porque a salvação é individual. Roupa não salva ninguém. Porque, gente, eu tenho observado muitas coisas. Fez um ano, dia 26 de junho, que eu entreguei em definitivo a minha vida para Jesus. Para mim caminhar com Jesus. Para eu seguir os seus caminhos. Para eu entender a obra de Jesus como deve ser compreendida, vivida. Eu vou virar santa? Não, eu não vou virar santa. Não vou virar santa. Mas eu quero poder dizer, Jesus, e sempre eu digo tudo isso, eu digo Jesus, todo dia, Jesus, eu quero ser um vaso teu. Me enche, Senhor, com tua paz, me enche com tua sabedoria. Eu quero ser o renovo, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida, me modifica, me transforma. E muito Jesus tem operado na minha vida. Eu não estou aqui à toa, eu não estou falando isso para vocês, falando para
para se engrandecer. Não, gente, eu não tenho nenhum intuito de engrandecer-me. O que eu quero falar para vocês, gente, é que os tempos estão chegando. Jesus está voltando. Se você achar uma outra escolha melhor que Jesus, escolha. Mas eu digo, confesso, para todo mundo que quiser saber, para as pessoas que quiserem saber, eu escolhi Jesus. Vou caminhar até o último fôlego da minha vida, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando das maravilhas que Jesus fez, que ninguém mais faria. Ninguém mais faria. Ninguém mais faria. Gente, ninguém mais no mundo, porque esse mundo aqui é de Jesus. Vivenciamos coisas horríveis. Ficamos sabendo de coisas horríveis. O que nós temos que fazer? Orar. Orar e não se importar quando alguém disser assim, tu tá com cara de beata. Deixa falarem, eu sou assim. Eu não me importo com o que as pessoas digam ou dizem a meu respeito. Eu estou fazendo a minha parte, meus irmãos. Tá? Eu estou muito feliz porque tenho amigos que também tiveram o toque da mão de Deus nas suas vidas. Pessoas transformadas pelo poder de Deus. E é tão maravilhoso você ser tocado por Jesus, porque não tem, aleluia, glória a Deus, não tem coisa melhor do que Jesus para tocar na tua vida, para te transformar, para dizer, olha, segue esse caminho aqui, você seguir, sabendo que você não está fazendo nenhuma coisa errada, tá? Então eu deixo essa palavra para vocês refletirem. Eu estou aqui já de posse do meu caderno, porque terminando o vídeo eu continuarei aqui sentada para fazer uma oração. Então eu quero deixar um grande abraço para vocês, que vocês possam meditar nessa palavra que está no João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21. Tá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, gente, só teremos se caminharmos com Jesus. Tá? Eu abraço meus irmãos, meus amigos, missionários, que levam a palavra de Jesus. Eu abraço todas as pessoas, independentes de religião, tá? Que Deus nos abençoe. Eu vou orar pela saúde de muitas pessoas. Eu estou com um amigo em Belém, internado no hospital em Belém, recebendo cuidados na UTI de um hospital em Belém. É uma pessoa muito cara para mim. Amizade tão antiga, quando eu era ainda criança de 12 anos. Então, ele me trata como filha e eu o trato como pai. Sempre falo meu pai, sabe? Com muito carinho, com muito respeito. Então, Deus vai tocar na vida dele, Deus vai renová-lo, e se for da grandiosa vontade do nosso Pai Celestial, ele ficará bom e logo, logo ele estará de volta para a casa dele, para ser cuidado em casa, e vai recebendo as bênçãos de Jesus, porque minhas orações, certamente Deus já as recebeu em prol da saúde dele e da saúde de todas as pessoas, tá? Volto a dizer, se você tiver com alguém aí na sua família, no seu círculo de amizade, pessoas doentes, precisando de oração, mande o nome da pessoa para o meu PV, tá? Para o meu WhatsApp, que é 969-8423-6760, tá? Irmã Deia Trindade. E também você pode visitar o meu canal, onde você vai ver todos os meus vídeos, onde eu falo para as pessoas das coisas maravilhosas de Jesus, no @DeiaTrindade1490 no YouTube, tá bom? Também eu faço minhas postagens de algumas mensagens no Facebook, né? Então, basta colocar lá Deia Trindade que você acha, tá bom? Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos encha de coragem, de fé,
de amor, de sabedoria, porque vamos lembrar de Salomão, que ele não pediu riqueza, né? Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Então, que nós possamos receber das mãos de Deus muita sabedoria para vivermos esse tempo que temos nesse mundo, nesse planeta aqui. E que o nosso planeta seja muito abençoado pelo governador, que é Jesus, que é o governador do nosso planeta, tá bom? Jesus é maravilhoso, eu lhe peço, dê uma chance para Jesus, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus habitar o teu coração, morar com você, ser teu companheiro de jornada, caminhe com Jesus, dê uma chance para Jesus, dá uma chance para Jesus, dá, por favor, eu te peço, tá bom? Uma ótima semana, um ótimo abraço, que Jesus te abençoe grandemente, que nós possamos vencer os obstáculos sem lamentações. As lamentações não fazem bem. O que faz bem para nós é olharmos para frente e caminharmos com coragem, porque Jesus, chicoteado, apanhando, recebendo golpes, com aquela coroa na cabeça, sangrando-lhe a face, ele não olhou para trás, ele não murmurou, ele não reclamou, ele seguiu, ele pegou aquela cruz pesada e saiu segurando, carregando nas costas aquela cruz, até seu último suspiro, quando ele expirou às 3 horas da tarde, naquela cruz, naquele madeiro infamante. Tá bom? Então sejamos fortes e sejamos contentes na presença de Jesus. Não devemos reclamar. Vamos louvar, vamos cantar e acreditar que Deus está conosco, tá bom? Grande abraço, ó. Beijo no teu coração, fica com Deus, porque Jesus, ele não nos abandona. E Jesus é maravilhoso, tá bom? Que Deus fique contigo aí. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos abençoe.